Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Senhor Deus, é com muita gratidão que eu ocupo este púlpito para mais uma vez falar a tua palavra. Nos dê um tempo de aprendizado, de reflexão, e também que possamos entrar no Espírito, porque se entrarmos no Espírito, certamente seremos abençoados. Muitas vezes ouvimos coisas grandiosas, mas não estamos no Espírito. Estamos pensando em coisas que não fazem parte da adoração, e até preocupação, que na verdade é falta de fé. Isso nos deixa distante aquilo que está acontecendo no momento. E eu sei que no momento o Senhor quer nos abençoar, quer que entendamos, que absorvamos tudo que o Senhor vai falar. Em nome do Senhor Jesus, nos deixa atentos para cada palavra, para que possamos sair daqui com aprendizado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem se assentar. Segundo livro de Crônicas, vocês encontrarão Uzias começando a reinar com 16 anos. Aqui na mensagem Influência, parágrafo 32, e nós encontramos que Uzias, no seu tempo, seu reino se propagou até o Egito e todos os países vizinhos. Isso foi tão grande até que seu reino se tornou próximo ao de Salomão. A glória do Senhor estava sobre ele. Isto deu uma grande ajuda ao jovem profeta Isaías, que estava admirando este homem, este jovem rei, porque ele foi trazido ao palácio durante o tempo do reinado deste jovem rei. E Isaías, sendo um jovem profeta naquele tempo, e vendo como Deus abençoava e o influenciava,
e lhe dava a coisa correta. E nós sabemos que todas as nações ao redor pagavam tributos a ele. Não havia guerras, e isto foi uma grande coisa, uma grande lição para Isaías. E Isaías encontrou algo mais aqui. Vejam bem, que como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. Então, Isaías estava sendo influenciado por aquele rei, jovem como ele, aquele rei obedecendo a Deus, e por obedecer a Deus, tudo que ele fazia prosperava, porque assim diz a santa palavra. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam bem, não recebe conselho de ímpios, porque o ímpio, quando um crente, uma irmã, ela está passando por dificuldades no casamento e outras dificuldades, o conselho do ímpio sempre é cortar a cruz. Na maioria das vezes, o ímpio diz: você é boba, você vai ficar aí debaixo do jugo do seu marido? Larga dele. Se é um emprego que a mulher tem que pôr calça comprida, deixa de ser boba. É o pastor que vai pagar suas contas? Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, sabe? Eu dizendo como que o cristão deve ser submisso ao seu pastor. E a pessoa usou o nome de outra pessoa, que a tal diz: quem vai pagar minhas contas? Sabe quem que paga nossas contas? Deus. O cristão que não vê por este lado, ele não é um cristão. Tá? Só porque chove sobre o ímpio, o sol brilha sobre o ímpio, e o ímpio prospera, e diz que ele sim, como o irmão Gilberto havia comprado uma caminhonete, encontrou um crente na congregação. E o Gilberto disse: Deus me deu essa caminhonete. Ele disse assim: Deus te deu?
Foi você que comprou, rapaz. Foi você que suou. Agora, o ímpio, você sabe para onde que ele vai, né? Se você continuar lendo o Salmo 1, eu vou ler. Mas todo cristão, filho de Deus, ele atribui tudo a Deus. Tudo a Deus. Porque ele sabe que ele é filho de Deus. E por causa dele, Deus abençoa o patrão do filho, a patroa do filho. Vocês vão ver quando os eleitos ser tirados da terra, o que vai acontecer com o mundo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então nós cremos assim, sabe? Vocês não creem assim também? É Deus que nos dá saúde, nos deu inteligência. É Deus. Então, aqui no Salmo 120, (124). Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, nós poderíamos dizer hoje, se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, que seríamos de nós? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O mundo, embora jaz no maligno, 1 João 5,19, o mundo depende de Deus. O mundo depende de Deus. Porque os filhos de Deus estão aqui na terra. Então Deus não deixa o diabo fazer o que ele quer fazer. Tem suas liberdades, mas quando é em relação a um filho de Deus, Deus tem suas restrições, tá? Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Então eu creio que é Deus que paga minhas contas, sim. Eu já vi Deus fazer coisas que eu já tive mês, irmão, de não poder pagar as coisas. Logo que entrou essa crise do Brasil, os irmãos autônomos
a entrada deles caíram. E eu precisava, porque a gente vive da obra. E alguém me depositou na minha conta R$2.000. Era justamente o dinheiro que ia faltar. E eu não sei quem fez isso. É Deus que paga ou não paga? Quem abriu a porta do emprego? Quem te deu talentos maravilhosos? Foi Deus. São João 15, versículo 5. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Eu creio nisso. Sem mim nada podeis fazer. Ele disse assim: para mim é ponto final. Eu creio que é assim. Aleluia. Porque se você não crê que é assim, você está sendo um hipócrita ao agradecer pela noite. Quando amanhece o dia, você não agradece a Deus? Tem um salmo que diz assim: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E eu penso que Davi foi mais além do que um sono. Davi sempre foi caçado para ser morto. No tempo de Saul ele era caçado para ser morto. Ele não atribuiu a Deus só o sono, não. Enquanto eu dormia, Deus me guardava. O nosso Deus não dorme. Aleluia. Glória a Deus. Quando você vai almoçar ou tomar o café da manhã, o que você faz? Você não agradece a Deus? Quando você vai almoçar, até em restaurante, você inclina a cabeça e dá graças a Deus. Se você não crê do jeito que eu estou falando, estaríamos sendo hipócritas ao agradecer a Deus. Vocês não acham isso? Você está agradecendo só com a boca, mas você não está crendo que é Deus que deu o café, o almoço, o jantar. Certo? Então, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Se deter no caminho é praticar também, tá? Que os pecadores praticam, você praticar. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Parentes de escarnecedores, tem muitos. Escarnece da palavra, zombam do nosso profeta, sabe? Não precisa nem de lepra neles, já estão leprosos espiritualmente. O Brano dizia assim: um lugar que Jesus não pode entrar, eu também não entro. Lugar que Jesus Cristo é bem-vindo, então eu entro. Nós devemos ter esta postura.
esta conduta, essa firmeza. Tem muita gente que tem medo de se posicionar assim, de precisar depois do parente, o parente jogar em rosto. Gente, você acha que Deus vai fazer você, vai permitir que você rasteje para um parente incrédulo, você passar vergonha? Não, senhores. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Creia desse jeito. Igual aquela história do feiticeiro lá que ficou sabendo que um crente estava precisando de mantimento. Agora sim, foi lá no mercado, fez uma compra e mandou entregar no tal endereço. E disse assim: ó, você só me perguntar quem está mandando, você fala que é eu, o dono do centro lá. Centro lá de Umbanda lá. Mostrar para aquele crente que se não é eu, ele ia passar fome, ia morrer de fome. Aí o entregador da compra foi levar a compra. A hora que a compra chegou, o crente já disse: graças a Deus. Graças a Deus, estava precisando. Mas não falou nada. Aí o entregador disse assim: você não vai perguntar quem que mandou essa compra para você? Olha, eu só sei de uma coisa. Só sei que quando Deus manda, até o diabo obedece. E pronto. Uma outra história. O senhor entrou num mato para orar. No mato, falou assim: vou entrar no mato, fazer uma oração forte, eu estou precisando de ajuda. Uns meninos lá que caçavam de estilingue escutou aquilo, correu em casa, pegou da despensa das mães deles e colocou no caminho onde o homem ia passar. O velhinho ia passando, viu aquelas saco de arroz, feijão, óleo, açúcar. Ah, mas na hora ele já caiu de joelho com as mãos levantadas, disse: graças a Deus, ele ouviu minha oração. A molecada rindo, que graças a Deus, que foi nós que trouxemos aqui. Falou: então, graças a Deus, Deus tocou no coração de vocês e vocês trouxeram esse alimento para mim. Tudo para o crente é Deus. Tudo para o crente é Deus. É o Salmo 124. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel. Então, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Gente, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, fruto aí não é fruto do Espírito Santo. Está entendendo? Porque se ele é um homem dessa natureza, ele já tem o fruto do Espírito Santo. Fruto aí é produção, é sucesso. Está entendendo?
Agora você tem que saber o seguinte: cada árvore, ela tem um tempo de produzir. Você vê a jaqueira, o abacateiro, a jabuticabeira, ela tem um tempo de produção. No tempo certo, ela dá o seu fruto. Deus assim destinou ela, cada qual no seu tempo. Então, o tempo seu de se frutificar, está entendendo? Por estar fazendo a vontade de Deus, vai chegar. Teu momento, a tua hora, vai chegar. E você sabe que prosperidade não é ter sobrando coisas excedentes, sabe? Por exemplo, eu tenho um carro para andar na cidade, eu tenho um carro para viajar, eu tenho um carro para ir para o sítio. Isso é prosperidade? É. Mas é necessário ter um carro para ir do sítio, ter um carro para viajar, ter um carro para ficar na cidade. É necessário? Não, não é necessário. Prosperidade é você ter controle da sua situação. E você até admirar você mesmo. O que eu ganho? Olha, tem gente aí capengando que ganha o dobro, o triplo. E Deus tem me abençoado com isso. Aleluia. Se Deus abençoa quem ganha pouco, você tem um salário mais, Deus também vai te abençoar. Você vai fazer coisas que quem ganha o dobro de você não faz. Tudo é relativamente. Está entendendo? É relativamente. Seja ele ganhando pouco ou um pouco mais, se é filho de Deus, é abençoado, é ajudado. Aleluia. Glória a Deus. Então Uzias, ele foi um exemplo para Isaías. Está entendendo? Só que às vezes Deus começa a abençoar um certo homem. E você fica tão ligado nele que tem gente que esquece de Deus. Aquele homem fala uma coisa, você endossa aquilo como se fosse Deus falando. Irmãos, por que que a mensagem do profeta está nas nossas mãos? Você sabe por quê? Para vocês lerem a mensagem. É claro que na mensagem há coisas que nem a igreja entende. Se você lê uma mensagem, você deve procurar o pastor se você não entendeu. Por exemplo, tem uma mensagem, eu não me lembro se é o Desvelar de Deus. Ela fala assim: a deidade não está no céu, está na terra. Veja, não é o parágrafo inteiro,
estou citando metade do parágrafo. A pessoa interpretou metade do parágrafo. Um pastor até de nome, vinha bem pregando nos encontros, começou a pregar que o corpo de Jesus não existe mais. Já é uma heresia, porque a igreja vai encontrar com quem nos ares? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Encontraremos o Senhor nos ares. Ele vai reinar no milênio. Ele vai ser coroado. Por que que aquele espírito lá do começo, Apocalipse 6, recebeu uma coroa? Porque ele se encarnou num homem. Era um espírito. Hoje ele é o falso profeta e recebeu uma coroa. Ele não recebeu coroa quando começou a cavalgar. Ele recebeu uma coroa depois que se encarnou. Então, começou a pregar que, como não tem sangue lá em cima, segundo a concepção deles, então a igreja é que intercede. A igreja, ela intercede, mas não para salvar uma pessoa. Não intercessão de salvação. Quem salva é só Jesus. Está entendendo? A intercessão salvífica é de Jesus Cristo, o sangue dele que foi derramado. Agora, se seguiu o parágrafo, o Brando está falando é do Espírito Santo. Porque se Jesus está no trono da intercessão, é ofício de intercessão, se ele está no seu trono, o seu agir é com misericórdia. Porque quando ele for juiz, nós também seremos. 1 Coríntios 6. Está entendendo? Então a noiva hoje, ela é com misericórdia. Não clama por vingança, misericórdia. Então logo ele fala assim: vocês não deixam o diabo achar que vocês são uma gentinha. O Deus vivo mora em vocês. O que é Deus morando em nós? É o Espírito Santo. É Cristo. Colossenses 1:27. Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. E o que nós estamos aguardando? Aquela outra porção. Aquela outra porção que transformará os nossos corpos e nós subiremos no rápido. Glória a Deus. Hoje nós temos o penhor. Quem pode dizer que tem mais do que o penhor? Nem o irmão Brana tinha mais que o penhor. Nem ele. Ele tinha um ministério especial assistido por um anjo. Mas ele tinha as mesmas fraquezas que nós temos. Como Elias teve. Tiago 5:18, né? Então, igreja, as pessoas interpretam até metade do parágrafo.
Aí hoje fica remendando, igual parede torta, né? Cobrindo com reboco. Oh, Jesus Cristo veio, Ele habita em mim. Mas sim, que obras estão tendo eles? Pessoas maldizentes, caluniadoras, difamadoras. Cristo habita neles? Cristo nunca saiu da terra. A dizer que Ele voltou para habitar no povo. Eu vou mostrar para vocês na mensagem, uma outra oportunidade, a festa das trombetas. O Ombrana disse que o Espírito Santo ficou preso nos rios denominacionais, por causa dos credos e dogma. Por exemplo, ele teve que salvar um Lutero. O Espírito Santo teve que salvar um Lutero, teve que salvar um Wesley, teve que salvar os pentecostais. Ele não pôde agir como agiu no Pentecostes original lá atrás. Ele estava preso. E na mensagem, o nascer do sol, o profeta diz: o mesmo molho que foi movido lá atrás é movido novamente agora, nos últimos dias. E este molho movido foi a palavra. Nós não temos toda a palavra hoje? Temos ou não temos? Então hoje o Espírito Santo pode não salvar um que não esteja em toda a palavra, porque Ele deu a palavra, Ele enviou a palavra. Para quem mais é dado, mais é exigido. Mas não que eles dizem que essa vinda de Cristo é para habitar neles. Cristo veio para habitar na igreja desde o Pentecostes. Desde o Pentecostes. Estão captando? O que nós estamos esperando é aquela dinâmica descer. Efésios 1,14. Isso sim. Então, ele teve uma lição incompleta. Ele viu que Deus abençoou Uzias, mas o mal do povo, muitas vezes, é ver Deus abençoando um homem, curando os enfermos, fazendo tudo que um homem de Deus tinha que fazer. Aí ele esquece, ele vai engolindo tudo que o homem fala, sendo que nós temos a mensagem na nossa mão, a Bíblia. Temos que ser leitores da Bíblia, leitores da mensagem. Você não entendeu? Tem coisas que não entende mesmo? Sim. Às vezes no plenário, pastores fazem perguntas. Mas vocês têm pastor para respondê-la. E eu nem digo que eu não sei. Eu diria assim: se me dá um tempo, eu vou consultar a Deus. Porque se eu consultar outro pastor, eu estou consultando a Deus também, não estou? Igual aquela mulher não sábia. Tudo que o marido vai fazer, não, eu vou perguntar para o pastor. Ele vai tomando bronca do pastor. Quem é o marido aqui em casa? É eu ou esse tal de pastor? Mas se ela falar assim: eu vou consultar a Deus, vou orar, ele vai ter ciúme de Deus? Então, às vezes você não sabe uma coisa, você leva no plenário. É igual o médico da irmã Esther, né? Ele tirou a ressonância magnética, disse: eu vou levar a um congresso que eu vou participar agora, e vou passar o caso para eles, vou ver o que eles me falam.
cada membro deve perguntar ao seu pastor. Isso é ensinamento do profeta de Deus. Ensinamento do profeta. Antigamente tinha muita ética, sabe? Muita ética. Hoje a ética está se deteriorando. Mas nós temos que se firmar na verdade, na palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então, por que eu digo que ele tirou os olhos de Deus e pôs em Uzias? Por que eu digo? Porque foi justamente isso. Parece que há contradição na Bíblia, porque em Hebreus 13, verso 7, diz para atentar para a maneira de viver o pastor. O 17 diz: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. A ovelha tem que saber quando o pastor deixa de velar pelas almas deles. Começa no púlpito, começa no relaxo de pregar, como diz o profeta, um céu mais alto, um inferno mais quente, condenar o pecado pela raiz. O pastor já não está zelando mais por aquelas almas. Porque a ovelha sábia, ela gosta quando ela é corrigida. Ela gosta quando ela é corrigida. O pastor prega mesmo, até contra a base na unha, porque a base já chama base, sabia? É a base para o esmalte depois. Porque assim como a vereda do justo é como a luz da aurora, pensa no contrário, escurece de uma vez. Eu saí de dia de Araçatuba, cheguei aqui já estava escuro, escurecendo, hoje já está noite. Foi assim? Então começa com isso, começa com a base. Gente, não tem unha mais bonita que unha limpa, sabe? Unha limpa. Isso entra, sabe? Está entrando. É a base para o esmalte um pouquinho mais escuro da cor da unha. Aí, sabe, o inimigo vai entrando, vai entrando. Por isso que eu vou falar a verdade. Não é do meu gosto crente de corrente no pescoço. Eu vejo até homens de correntinha, sabe? Esses daí eu não ligo muito, não dou muita fé neles não, sabe? Homens de correntinha. Na verdade, que diferença tem corrente de brinco? Tem diferença? Se enquadra lá com 1 Pedro 3. Eu não vejo o irmão Brana liberando essas coisas. Eu já li, eu não vejo ele liberando. Eu não vi foto ainda da irmã Meda até hoje de colar no pescoço, desfilando. A pessoa gosta de pegar só essas coisinhas, sabe, que leva lá para o mundo mesmo. Se encha do Espírito Santo, se encha de Deus. Essas coisas, gente, a pessoa perde interesse por isso. Elas perdem interesse. Mombrana fala em outras mensagens que isso veio do paganismo. E nós não somos pagãos, nós somos cristãos.
Nós somos cristãos. Quer usar, mas de vez em quando recebe uma chamuscada da palavra. Eu não vejo base bíblica, base nem na mensagem. A pessoa andar pintando a unha, base, correntinha. Não vejo base, não. Eu vejo uma flexibilidade de ministérios. Uma flexibilidade. Uma coisa tão isolada na mensagem. As pessoas dão tanto valor nisso. E coisa isolada, porque você vê isso, lê a mensagem, você vê isso direto. Um fato isolado lá, como o comprou um colar lá e deu para a esposa dele. Aí as mocinhas falam assim: mas meu namorado que me deu. Dá uma olhadinha nesse namorado aí, se então, ele olhou, foi influenciado por Uzias. Mas foi só quando Uzias morreu. Por isso que eu estou dizendo que ele tirou os olhos de Deus e colocou em Uzias. Você nunca deve fazer isso. Eu sei que o pastor tem que ser um exemplo. A Bíblia diz que ele tem que ser um exemplo. Hebreus 13, 7. E não adianta, ninguém obedece quem não é exemplo. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu irmão vinha me corrigir. O que eu dizia? Você não é meu pai? Você vai me corrigir, você não é meu pai. Por quê? Porque meu pai era um exemplo para mim. Ele tirou os olhos de Deus, pôs em Uzias. A ficha caiu quando Uzias morreu, porque não foi por morte natural. Aquele grande homem, aquele grande rei abençoado. Por isso que eu tenho uma frase, vejam bem, porque não é fácil você subir e manter lá em cima. Não é fácil. Então, mas há um segredo para você se manter com sucesso. Porque para chegar ao sucesso não é fácil. E para manter é mais difícil. Mas tem um segredo. O que você fez para ter sucesso? Continua fazendo, que você se manterá com sucesso. O que você fez para estar nesse nível? Obedecendo a Deus, fiel a Deus. Eu dei frutos, eu prosperei, sou como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Então o que eu faço para continuar? Continue fazendo o que você fez para chegar até onde você chegou. Não é uma boa receita? Uzias não seguiu essa receita. Veja, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que estava seguro, irmão, segurança só em Deus. Segurança só em Deus. Então ele se exaltou em seu coração. Agora, a pessoa entende mal uma coisa. Mateus 23, 12. A qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e a qualquer que se humilhar a si mesmo será exaltado. Mas o que acontece? A pessoa se humilha a si próprio, parece que ele fica assim: quando eu chegar lá,
Quando eu estiver lá no topo, e fica pensando assim: eu vou pisar em vocês, vocês me pagam, tá? Então ele fica humildezinho, bonzinho, com aquela ideia, eu vou chegar lá, eu vou passar com aquele carro em frente da tua casa, vou dar uma buzinadinha, tá entendendo? Eu vou vestir melhor que você. Lá dentro dele está maquinando aquilo. Aí ele se humilha. Quando Deus exalta ele, ele põe as manguinhas de fora. Não, continue do jeito que você estava, humilde. Está vestindo melhor? Os seus velhos amigos têm que continuar amigo. Está morando numa casa melhor? Seus velhos amigos têm que ser os mesmos amigos. A sua conduta não pode mudar. Não pode se envaidecer com aquilo. Está entendendo? Não pode se achar autossuficiente. Quem te levou a essa altura foi o Senhor Jesus Cristo. Quer se manter nessa altura? Permaneça ao lado do Senhor Jesus e de sua palavra. Eu não cantava tão mal, agora eu canto bem. Não pregava bem, agora eu prego bem. Continua sendo humilde. Glória a Deus. Deus te exalta dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira. E é gostoso quando alguém ouve isso. Eu conheci aquele irmão, ele vinha de bicicleta para a igreja. Hoje ele tem um carro novo. Mas que irmão abençoado. Ele é o mesmo irmão. Ele é a mesma pessoa. Deus abençoou ele, ele continua humilde. Então é os de fora que vai ver que Deus te abençoou, que Deus te exaltou. Eu me lembro de um rapaz, não falando mal de carro, mas quem conheceu o Monza sabe que o Monza é um carro já bem antigo. Principalmente o Monza hatch, foi o primeiro. E um amigo nosso se afastou da nossa rodinha. Eu jogava bola naquele tempo, de jovem, e ele não brincava mais com a gente. Ele começou a frequentar pessoas da classe média, sabe? Nós era pobre. E chamava ele para brincar, ele não vou brincar não. Aí um dia passando aqui, indo para Araçatuba, se vocês notarem, à esquerda, quando começa os bairros ali, naquela pista que vai de Bilac para lá, vai ter um campinho de bola, um dos primeiros a fazer em Araçatuba. Ali não tinha nada, era uma chácara e era o campinho. E nós andando por ali, o rapaz lá, o nosso amigo, sabe? Irmãos, mesmo assim, ele não progrediu, quis se infiltrar, sabe, no meio da classe média alta. Eu encontrei ele um dia no Rondon, graças a Deus, eu tinha, parece que, aquele Corolla prata, e ele me cumprimentou friamente. E eu vi que ele foi em direção a um carro velho mesmo. Mas eu fiquei olhando para ele. Ele vai querer saber qual é o meu carro. E me olhou. Quando eu entrei no carro, olhei para ele. Ele estava parado assim, querendo ver qual era o carro. Se exaltou. Está entendendo? Se exaltou.
E eu tenho saudade daquele colega, do jeito que ele era antes. Era companheiro de jogar bola, de fazer corrida, de correr nas estradas, na escola. Ele se exaltava. Hoje ele tem vergonha. Hoje ele tem vergonha. Sabia? Hoje tem vergonha. Então, deixa Deus, você continua do jeito que você é. Do jeito que você é, progredindo, Deus abençoando. Quem olhar você vai dizer assim, ó, ele não mudou nada. Está entendendo? É o mesmo. Andava a pé, hoje tem carro. Pagava aluguel, hoje tem casa própria. Mas ele é a mesma pessoa. Aleluia. Glória a Deus. É a mesma pessoa. Agora, quando a pessoa, Deus eleva ela, e ela se exalta, ela já começa a fazer uma plantação. Ela não percebe, porque ela ainda está colhendo aquilo que ela plantou. Está entendendo? Mas ela esquece que aquela outra plantação vai germinar em breve. Está crescendo. Está entendendo? Está crescendo. O rei Uzias, vejam bem aqui, no parágrafo 36, quando ele chegou num ponto onde pensava que ele estava tão seguro, então ele se exaltou em seu coração. Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. E se a gente der ouvido às coisas que falam para a gente, discernir as coisas. Porque o que discerne, ele discerne bem. Se ele der ouvido. Mas tem gente que cresce tanto, que está tão alto que ele não consegue mais baixar o ouvido para ouvir quem está lá embaixo. Não consegue. Se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos. Eles trabalham toda a vida, quase para se tornarem algum bispo, algum homem de grande influência, aquele desejo de ser. E tão logo chegam àquele ponto, se exaltam. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoou o seu ministério, e a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados, até que chegam a um ponto que eles sentem que eles estão tão seguros, totalmente em volta do seu povo, eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e pensam que não serão punidos. Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Gente, que Deus nos ajude a compreender essas coisas. Está entendendo? Que Deus nos ajude a gente progredir espiritualmente, financeiramente, por que não? Se o dinheiro não domina, Salmo 62, né? Versículo 10. Se a tua riqueza aumenta, não põe nela o teu coração. Gente, é o caminho para o sucesso e a receita para permanecer com sucesso. E na verdade dependemos disso para ser arrebatados. Glória a Deus. Aleluia. Sendo um povo agradecido
agradecido por Deus, ou agradecido a Deus, discernindo, procurando ver Deus na nossa vida, mantendo a nossa vida, mantendo o nosso lar de pé, nosso ministério, o dom que Deus deu para você louvar o Senhor, cantar. Vocês sabem que para quem trabalha na igreja, vocês têm privilégio. Quem canta tem privilégio, porque é admirado. Quem trabalha na igreja é admirado, é respeitado. Agora, nós não somos insubstituíveis. Eu não sou como pastor, irmão Babi não é como administrador, como líder de cântico, o irmão Nardo não é como diácono, a nossa irmã que canta não é como cantoras. Nós estamos na mão de Deus. Dá para você assimilar isso? Nós estamos na mão de Deus, e é nessa mão que nós queremos permanecer. Aleluia, glória a Deus. Vamos inclinar a nossa cabeça. Glória a Deus. Senhor nosso Deus,